Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui acompanhando a guerra na Ucrânia e muita gente está vendo as bombas, as guerras, o terror, tudo que está acontecendo, mas muita gente não sabe exatamente a origem de tudo e o porquê de estar acontecendo esse ataque à Ucrânia e o problema todo com a OTAN. Eu vou tentar explicar, desenhar para vocês verem a grosso modo. Obviamente que eu não vou fazer a coisa perfeita, exatamente 100% como é, porque vai demorar muito. Eu vou passar a grosso modo o que está acontecendo na Ucrânia para que vocês possam entender. Olhe bem. Digamos aqui é um mapa, entendeu? Imaginário. E aqui, essa parte aqui, ó, aqui são vários, é a União Soviética, certo? A União Soviética é isso aqui, esse pedaço aqui, certo? E a Ucrânia é esse pedaço aqui, que faz parte da União Soviética. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. O que é a União Soviética? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Eram países socialistas, diversos países socialistas que, após a Segunda Guerra Mundial, se juntaram com a Rússia e formaram a União Soviética. A Ucrânia era uma dessas repúblicas da União Soviética. A Ucrânia é esse pedaço aqui, certo? Aqui é a Ucrânia. Então, aqui é a Ucrânia. Ucrânia, isso aqui tá Ucrânia. Certo? E aqui é a União Soviética. Terminada a Segunda Guerra Mundial, derrotado o nazismo, né? Digamos que aqui seja a Alemanha. A Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, invadiu a União Soviética, certo? E a União Soviética, ao qual a Ucrânia fazia parte. E desse lado de cá, ficam os países ocidentais da Europa, os países da Europa, que enfrentaram a Alemanha. Esses países aqui enfrentaram a Alemanha, que é Itália. Itália não. A Itália estava do lado da Alemanha, a Itália está fora. França, certo? Holanda, Bélgica e tal, lutaram contra a Alemanha, enquanto a União Soviética também lutou contra a Alemanha. Fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada, certo? E ficou aqui a União Soviética. E aqui é os Estados Unidos, que fica bem afastado, mas é inimigo mortal da União Soviética. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ficou de um lado, os Estados Unidos do outro, e os países aliados capitalistas que venceram a Alemanha do outro. E aí o mundo foi dividido em duas partes, os países socialistas e os países capitalistas. Esses países capitalistas resolveram se juntar numa aliança militar capitaneada pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos resolveram criar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN significa o seguinte: se algum país atacar qualquer um país da OTAN, o país da OTAN é esse aqui, Estados Unidos, mas esses países da Europa, que eu não vou citar o nome, que é muitos países, esses países aqui, simbolicamente. E a Alemanha terminou também entrando na OTAN depois da guerra. E nessa aliança militar, se algum país invadisse ou entrasse em guerra com qualquer outro país desse, esses países todos se juntariam contra aquele país que venceu, contra aquele país que entrou em guerra. No caso, seria a União Soviética. Em 1989, houve um colapso na União Soviética,
e derrubaram o Muro de Berlim na Alemanha, mas influenciou na União Soviética, que em 1991 se dividiu em diversos países, deixando a Rússia sozinha. Enquanto esses países se separaram da União Soviética, ficou a Rússia sozinha. Digamos que aí esses países se separaram, certo? Tudo aqui se separou, aqui ficou a Rússia. E a Ucrânia, que fazia parte da União Soviética, também se separou da União Soviética, certo? A Ucrânia aqui. Mas só que a Ucrânia estava bem armada pela União Soviética para enfrentar esses países aqui, caso houvesse uma guerra. Só que a Ucrânia separou da União Soviética e aí separou da União Soviética e da Rússia também. Criou aqui uma fronteira. Então, a Ucrânia saiu da esfera de influência da Rússia. A Rússia tinha dado armas nucleares à Ucrânia para poder enfrentar os países da OTAN caso houvesse uma guerra. Nessa saída da Ucrânia, que se separou da Rússia, a Rússia impôs que ela devolvesse as armas nucleares que a Rússia tinha dado a ela. Então ela se separou da Rússia, mas devolveu as armas nucleares. E ficou de boa. Ficou aqui a OTAN, numa boa cá, a Rússia aqui, a Ucrânia vivendo aqui. De repente, a Ucrânia elegeu esse tal presidente que está lá agora, que era um humorista, e depois virou presidente da Ucrânia, na base da risada, da palhaçada. Ele entrou como presidente da Ucrânia e resolveu se juntar com a OTAN, que são esses países aqui. E esses países são inimigos, praticamente, inimigos da Rússia, no sentido de se houver uma guerra entre a Rússia e um desses países, todos se juntam na OTAN. E a Ucrânia resolveu entrar na OTAN. Só que a Ucrânia fica aqui colado com a Rússia. E a Ucrânia entrando na OTAN, se houver uma guerra, a Ucrânia já teria um passo da Rússia para atacar a Rússia. E esses países da OTAN, que são adversários da Rússia, estavam pretendendo colocar armas na Ucrânia, aqui ó, na Ucrânia, na fronteira com a Rússia, para caso tivesse uma guerra, ficar fácil a Rússia ser invadida pela OTAN e ser dominada. Então o presidente Vladimir Putin da Rússia não aceitou que a Ucrânia entrasse no Tratado de Atlântico Norte. Por quê? Porque caso houver uma guerra, esses países para atacar a Rússia é longe, é mais complicado eles conseguirem atacar a Rússia. Estados Unidos fica cá. Mas a Ucrânia estando na OTAN, eles atacam daqui da fronteira, ó. Aí junta esses países todos, manda os armamentos todos para aqui, ó, para junto da Ucrânia, para dentro da Ucrânia, e a Ucrânia ataca a Rússia, e esses países, através da Ucrânia, dominam a Rússia. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a antiga União Soviética, e eles conseguiram entrar na União Soviética dessa forma. Então, a Rússia, se precavendo, ele avisou para a Ucrânia não entrar na OTAN, porque eles queriam botar as armas na fronteira deles. A Ucrânia não levou fé, aí a Rússia agora invadiu a Ucrânia e o bicho está pegando lá. Este é, na realidade, o mapa do que está acontecendo hoje. E vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Nada mais, nada menos do que a invasão da Rússia à Ucrânia foi para se precaver de um ataque da OTAN através da Ucrânia, que é muito mais fácil, até por terra, eles chegam na Rússia. E a Rússia não aceitou essa situação. Ok? Este é o quadro desenhado, mais ou menos, da guerra que está ocorrendo neste momento.